sobre a vida. Você está? Se está, eu também estou. Então vamos começar. Procure lembrar que faço sempre um breve resumo, muito vago, dos programas anteriores para esclarecer dúvidas de quem nos assiste regularmente e também para dar a quem está chegando hoje, está pegando bonde andando, a oportunidade de nos acompanhar no encadeamento racional. Hoje eu farei o resumo enquanto eu respondo as perguntas de Marinalva Abreu Soares, da Vila Angélica, e do Anselmo Nogueira, da Vila Jardine, ambos de Sorocaba. O Anselmo quer saber por que é que paramos com o futebol filosófico. Eu agradeço pelo questionamento e respondo que no 5º programa nós declaramos a morte da bezerra. Lembra disso? Isto porque nós adotamos como princípio para as reflexões o eu. A competição futebolística, ela só poderia prosseguir se refletíssemos com base na alma espiritualista ou no psiquismo cerebral. Mas lembre-se que no último jogo de futebol filosófico, o juiz, o julgador, vestiu a camisa de número 1. Com isso, ele mostrou um julgamento rebelde à tradição ideológica. Essa tradição joga para dividir e dominar. Em outras palavras, o juiz ou julgador percebeu que o antagonismo entre times e torcedores ajuda na dominação ideológica. Por isso, ele decidiu parar de distrair os torcedores e nas arquibancadas com os traseiros volumosos e pesados, nas arquibancadas da existência, só sabem hostilizar uns aos outros. E aí, então, o juiz apitou de modo, vocês lembram, ele apitou de maneira intermitente para chamar a atenção. Lembra disso? Para chamar a atenção para o eu. O eu, a coisa mais importante do mundo, que todos da humanidade podem experimentar sem ter de pagar ingresso nem participar de contendas. É assim que foi feita uma proposta de uma estratégica neutralidade nas reflexões. As reflexões seriam amparadas pela neutralidade no princípio da existência do eu, e não mais na alma ou no psiquismo cerebral. Pois ambos estes conceitos são genéricos, vagos, consagrados na divisão das pessoas em lados rivais. A neutralidade não. A neutralidade racional unifica, porque
exclui, é avessa a adversários, mas ótima para unir pessoas que se colocam de boa vontade para aprender. A união é espetacular. Então, princípio é coisa séria. Tanto é séria que toda a nossa existência segue princípios. Seja o princípio do prazer, do mínimo esforço, da identidade, da ética, etc. Vai por aí. Se nós somos alienados disso, então são os princípios alienantes aqueles que dão direção para a nossa existência. Então, o que eu quero dizer com isso é que tomar consciência dos princípios que nos regem ajuda a proteger os nossos sentimentos, pensamentos e ações da manipulação alheia. A manipulação alheia. Claro que tem pessoas, crentes, que estão livres do controle alheio e por isso não procuram conhecer os princípios que as regem. Para elas, Johann Goethe escreveu: ninguém é mais escravo do que aquele que se julga livre sem o ser. Respondendo agora a Marinalva de Abreu Soares, da Vila Angélica, ela perguntou assim: o corpo não é o outro um natural que seria somado ao um que é o eu? Bom, Marinalva, obrigado pela participação. E lembre também que nós demos o valor matemático de 1 para o eu, porque nós o experimentamos na sua existência, que é singular, é única e com identidade particular. Claro que eleger o corpo como um parece uma coisa tão natural e tão obrigatória como a eleição de corruptos no Brasil. Isto por quê? Veja bem, com uma leve alteração de conceitos, a gente cairia facilmente no dualismo cartesiano, que é a parceria da alma com o corpo material. Mas quem apostou que nós faríamos isso, perdeu. Perdeu a aposta. Bem feito. Você se lembra quando nós comentamos sobre o funeral do Ambrosino e dissemos que o corpo dele foi dividido em várias partes? Lembra disso? A parte estragada, que não servia mais para uso do eu ambrosino, ficou lá para ser velada. Mas tem aquelas partes que foram transplantadas e que estavam funcionando bem sob o comando de outros eus que não os originais. Não foi assim? Foi ou não foi? Então, é claro que foi. Então, atribuir ao corpo o valor de um é cometer uma contradição terrível que denuncia erro, falsidade ou então mentira.
depende aí da intenção. Você notou como aquela experiência do velório foi importante? Ela nos permitiu reunir evidências que demonstram cabalmente o quanto é absurdo dizer que quando o corpo estraga, o eu chega ao fim. Só afirma uma coisa dessas a pessoa que foi levada a ignorar, ou então a eliminar totalmente da consciência o eu que existe. Ficar alienado do eu alheio e de si mesmo, já vimos, é um fato comum. Isso porque, acabei de dizer, fomos elevados a crer que o homem é um ser vivo. Um ser. Como nós não podemos ignorar a forma dos corpos que são esfregados em nossa cara, em toda parte, com toda a aparência, o corpo dando toda a aparência de um, acreditamos que o corpo é um ser. Aí então, crentes que raciocinamos, nós pensamos, um não pode ser dois. É brilhante isso aqui, olha. Um não pode ser dois. Logo, o ser só pode ser o corpo. E o eu, olha que conclusão maravilhosa, é apenas um excremento dele. E é claro que excremento nós eliminamos, já não é? Então, veja, desculpem a brincadeira, mas olha aí, ó, com efeito, né, de verdade mesmo, nós fomos levados a sentir e a pensar que somos inexistentes. Olha que absurdo! Nós fomos levados a sentir e a pensar. Sentimos e pensamos. E ao fazer isso, existimos, pensando que somos inexistentes. Ou então, não seres. Agora, o corpo, além de nos ser apresentado como um ser, ainda é muito vivo, porque responde a estímulos, tem metabolismo, reprodução e blá, 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 blá. Olha, depois dessa lavagem cerebral, nem mesmo nesta era dos transplantes de órgãos, nós conseguimos perceber que o corpo é dividido em várias partes que permanecem vivas fora dele. Teimosos na crença, nós continuamos falando bobagens. Se vamos falar bobagens, por que não falar empolgados e convictos das contradições ideológicas? Digamos aberta e claramente, sem vergonha e com coragem, um ser vivo é formado por aproximadamente 1 quatrilhão de outros seres vivos que são as células. Agora, todo mundo é livre.
se desejamos parar com as bobagens, podemos começar a raciocinar sobre as evidências de que o corpo é uma imensa comunidade de milhões e milhões de células, bactérias, organelas e até vírus, numa sensacional e complexa simbiose cooperativa, na qual se inclui o único ser até agora provado em sua singular existência como o eu, o único provado como até agora. Então, aqui eu lembro de alguns amigos também que me provocaram perguntando assim: a morte é uma coisa muito evidente e você está querendo me convencer que ela não existe? Com todo respeito, eu gosto muito de provocação e agradeço também. Mas a única coisa evidente que você experimenta, quem me falou isso? Amigo. Após a transformação do fenômeno que é chamado de morte, é o corpo estragado e que é impróprio para o uso do eu que o comandava. Mas, como você vê mais do que isso, porque foi amestrado a somar, preste atenção, a somar o que não experimenta ao experimentado, e a subtrair, e a eliminar da experiência justamente o eu que experimenta. E faz tudo isso em prol de uma crença ideológica. Eu não tento ou convencer ninguém. Eu sei que não tenho poder para convencer. Quem tem convencido. Como eu não tenho poder, eu apenas tento demonstrar, de maneira lógica, racional, que nós, eu aqui e você aí, existimos, olha, ouça, existimos desfrutando sentimentos e pensamentos. E é preciso ter muita fé quem afirma que esse desfrute de sentimentos e pensamentos chega ao fim com a morte. Afinal, todos podem experimentar a existência do eu, mas ninguém pode experimentar a inexistência ou o fim. Por quê? Se está declarando, não findou. E se findou, não experimenta nada, certo? A razão tem de ser aceita se nós quisermos adotar a neutralidade. Olha, de fato, nós temos de entender que a programação milenar, na ideia que se tem de morte, é sustentada pela ideia que se tem de vida. Uma ideia depende da outra. Uma ideia é cúmplice da outra na forja de uma crença
capaz de provocar bloqueio mental e a mais ferrenha teimosia. O que eu quero dizer é que sem um esforço intelectual, sem que haja um esforço suficiente, a dificuldade para descrer se opõe à aprendizagem racional. A morte, repito, tal como ela nos é apresentada, é uma ficção semântica. A vida que dá sustentação para a morte também é uma ficção. A coisa fica mais ou menos assim, é o mesmo que anunciar a morte do Saci Pererê. Como o Saci não existe na realidade natural, a sua morte, menos ainda. Então, eu estou mostrando isto paulatinamente e cada vez mais amplamente a cada reflexão. A vida possui muitos significados na comunicação social e na linguagem corriqueira, mas não possui nenhuma identidade científica. Os cientistas da biologia, que a etimologia indica ter surgido para estudar a vida, já a destituíram faz tempo da posição de objeto. Os cientistas realmente sérios estão preocupados apenas com os fenômenos objetivos das substâncias químicas, moleculares e atômicas envolvidas com os corpos. Eu estou dizendo que é preciso uma firme disposição para entender cada passo da nossa fundamentação crítica. Para tanto, para esse entendimento, é preciso mais razão do que crença e mais esforço. Talvez seja preciso ouvir um pouco mais vezes os argumentos até entender a sua lógica. E isso não deve ser impossível para ninguém, porque afinal, eu explico no idioma português, na forma mais coloquial, cotidiana e sem qualquer erudição acadêmica. Capite? Então, o que eu queria agora dizer para vocês e mostrar é que tudo isso que eu venho colocando nas nossas reflexões, tudo isso pode ter assim sido estranho para muita gente, porque eu venho questionando os conceitos vida e morte. Entretanto, é preciso que a gente entenda que o que eu venho falando é algo extremamente corriqueiro para os cientistas. Eu disse agora há pouco que os cientistas estão preocupados com moléculas, substâncias, elementos químicos. Eles não querem nem saber de discutir sobre vida, porque todos eles já desprezaram esse conceito. Então eu trouxe aqui para vocês 10ª reedição do livro O Gene Egoísta, daquele Richard Dawkins, que eu já comentei aqui, que ele é o papa do ateísmo, o papa do materialismo ateu. Então, ele é uma sumidade no campo da biologia. E eu queria mostrar aqui para vocês, na página 64, e ler
brevemente o que ele diz aqui. Ele diz assim: a história das moléculas replicadoras terá ocorrido aproximadamente da maneira como relatei aqui. Não importa se decidimos considerá-las moléculas vivas ou não. Aqui, ó. Uma boa dose de sofrimento humano se deve ao fato de que muitos de nós não conseguimos perceber que as palavras não são mais que ferramentas para o nosso uso e que a mera presença no dicionário de uma palavra como viva não significa que ela tenha necessariamente de corresponder a algo bem definido no mundo real. Uma contradição terrível, porque no mundo da ciência, o rigor do conceito é muito importante. Eu trouxe aqui hoje também o Peter Middelder, um prêmio Nobel de Biologia. Ele diz o seguinte: as discussões sobre os significados reais, entre aspas, das palavras vivo e morto assinalam, no nosso entender, um baixo nível de conversação biológica. Essas palavras não possuem um verdadeiro significado intrínseco. Tudo que a gente veio discutindo nos nossos programas. Leslie e Orgel, outro grande pesquisador da biologia, ele diz aqui também: a palavra vida tem muitos sentidos diferentes e, em parte, coincidentes, que se desenvolveram independentemente da biologia sistemática. Portanto, ela não é própria para ser empregada em discussões técnicas e científicas. O repúdio total da palavra vida. Helena Kurtz. Eu procurei alguns autores renomados, consagrados, mas tem muitos. A vida não existe no abstrato. Ela não existe na realidade natural. No abstrato ela existe. Não há de fato vida. O que existe e pode ser examinado e estudado são sistemas vivos. Aqui é a demonstração de como é difícil abandonar uma crença, mas isso nós vamos vendo mais para frente. Agora nós vamos refletir sobre outro princípio. O princípio que tem direcionado o que há de melhor na evolução da razão na história. Todo mundo já sabe que as ciências particulares da atualidade tiveram origem na filosofia, que por sua vez começou com a busca de um princípio que explicasse tudo o que existe. Este princípio foi chamado arquê pelos primeiros filósofos gregos. Agora é preciso prestar muita atenção, porque quando o assunto é sobre pioneiros, é imprescindível saber um pouco do ambiente cultural em que surgiram. E nós já vimos que a Grécia Antiga
embora tenha sido a nascente da civilização europeia, das ciências e de nossa cultura ocidental, não escapou do animismo primitivo ou da crença de que forças espirituais se manifestavam nas árvores, nos animais, plantas, vento, chuva e tudo mais na natureza. A crença se apresentou também nos mitos criados para explicar de modo imaginário e fantástico o surgimento do mundo natural a partir do caos. Então, na época que foi chamada homérica, o período homérico da história grega, mais ou menos entre o século XII e 8 a.C., brilhavam os aedos. Os aedos eram poetas e cantores. Eles cultuavam a deusa Memória e se diziam inspirados por musas. E assim eles compunham longas canções ao som da lira, com as quais eles transmitiam as tradições de geração a geração. É incrível o que eles faziam. Eles faziam isso de memória. Eles compunham, memorizavam aquelas coisas longas e saíam depois recitando. Com isso, eles faziam isso oralmente, porque não havia escrita ainda. Isso foi bem antes da conquista do alfabeto grego. Os aedos eram, então, os respeitados mestres da educação ou da paideia, paideia em grego. O que nós sabemos desse período da história grega veio, em grande parte, das obras épicas de Ilíada e da Odisseia, atribuídas ao aedo Homero, e também dos poemas de Hesíodo, outro aedo contemporâneo de Homero, aí pelo século 8 a.C. Nessa época surgiu a escrita. O Hesíodo, a escrita dos gregos, o Hesíodo fez uma síntese de canções, poemas, nas quais ele conta a tradição mitológica e numa delas apresentou a teogonia. Teogonia é a narração sobre o nascimento ou a gênese, gonia, gênese dos deuses, e a cosmogonia, ou seja, sobre a gênese do cosmo, que resultou, o cosmo teria resultado então das relações sexuais dos deuses primeiros. No introito da teogonia, o extraordinário Aedo relata experiências pessoais. Vocês lembram quando nós falamos de experiências pessoais? Então, o Hesíodo e outros aedos da época relatam ou relatavam experiências pessoais de vivência, nas quais eles teriam sido incentivados e ajudados por deusas a desenvolver o talento poético e a transmissão da educação. Então, aqui, se a gente estivesse narrando um jogo entre resistentes, resistentes à neutralidade racional, nós teríamos os de um time
dizendo que ele foi ajudado por anjos, por almas, por fantasmas, por espíritos ou santos que trabalham ou trabalhavam no espaço pelo avanço espiritual da humanidade. Aí o pessoal do outro time, junto com a torcida, né, chamaria os primeiros de doidos, de idiotas, e o Exíodo de cachaceiro, né? De qualquer modo, Exíodo narrou que os elementos fundamentais da natureza, como o caos, o céu, a terra, o mar e a noite, por exemplo, viraram deuses e, por meio das relações sexuais, geraram outras divindades, os titãs, os heróis e todas as demais coisas do mundo. Entre os séculos 7 e 6 a.C., surgiu Tales de Mileto. Tales de Mileto, na colônia grega de Mileto, numa região litorânea da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. O Tales, ele foi considerado o primeiro filósofo da escola jônica. E se ele escreveu alguma coisa, se perdeu tudo. Porque o que se sabe sobre ele é através dos relatos de Aristóteles e de outros que o dão como versado em astronomia, geometria, engenharia, comércio e política, entre outras coisas. Ele criou o Teorema de Tales, previu com acerto um eclipse solar e mediu pirâmides no Egito usando a própria sombra como referência. Para Tales, a natureza, ou como é conhecido em grego, physis, surgiu da água. Veja, o princípio para ele era água. O arquê para ele era água. Tales se destacou como o primeiro filósofo por explicar as coisas pelas próprias coisas e não mais reproduzindo os mitos. Ele buscou a substância fundamental que se esconde por trás das aparências, das formas que costumam ser tão enganosas aos sentidos. Essa substância que ele buscava não é a mesma da química. Essa substância fundamental que ele buscava teria dado início a todas as outras coisas e permanecendo na essência, como essência e destino das coisas. Para entender melhor, veja, se você se visse num local onde muitas formas de flores, de árvores, de animais e de humanos, por exemplo, estivessem esculpidas na argila e que o escultor as molhava, molharia novamente, desmanchava as formas e transformava-as em figuras diferentes. Você verificaria que enquanto as formas mudavam, a substância básica, essencial, permaneceria sempre argila. Continuava. Então, para Tales, era água.
Especula-se por que ele teria escolhido a água e se supõe que talvez por ele ter observado o esperma ou sêmen que contém as sementes de gente na sua unidade. O parto, com o rompimento da bolsa e o líquido amniótico, talvez ainda ele visse a forma líquida da água se transformar em sólida no gelo e também no vapor das nuvens. Possivelmente tivesse associado esses fatos com os mares, onde há o líquido, com a terra firme, todas as matérias que ali existem e também a atmosfera. O Tales observou formas ou matéria. Aliás, matéria é um outro significado da palavra arquê, do grego. Ele teria declarado o seguinte, isso intriga os estudiosos. As coisas estão cheias de deuses. Essa declaração estranha também se faz acompanhar por uma outra, que é: o ímã teria uma alma porque movimentava o ferro. Disso, nós concluímos que parece que Tales não se libertou totalmente da influência cultural. E ainda havia, na natureza exuberante com a qual ele convivia, uma força ou princípio espiritual vital, animando, dando ânimo, animação para a matéria. Você pode relacionar essa crença persistente no Tales de Mileto, que foi um homem genial, pode relacionar com os cientistas da biologia que rejeitam, os autores de livros que rejeitam a vida, mas continuam se agarrando nos seres vivos. Seres vivos são seres que têm vida. É a mesma dificuldade de se livrar de crença muito arraigada. No próximo programa, nós continuaremos com esta empolgante reflexão. Eu agradeço a companhia inteligente e a sua rara coragem de encarar comigo o desenrolar de temas que são complexos, difíceis e até chato para muita gente. Feliz Ano Novo a todos. Tchau.